Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, sobre o qual muitas pessoas acabam me perguntando, que é como lidar com o silêncio de Deus. Na verdade, essa palavra silêncio de Deus é um tanto quanto metafórica, né? Às vezes Deus silencia, às vezes a gente se agita muito, não consegue ouvi-lo, às vezes a nossa mente também, né, não consegue entrar na sintonia de Deus. Então a gente vai refletir sobre isso, né? Entender como lidar com esses momentos de secura espiritual, sem perder o ânimo, sem perder a fé. Mas vamos começar cantando, elevando a Deus o nosso coração, preparando bem o coração para receber a palavra através da canção. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Deus quer falar, Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Senhor, vem falar conosco, que até no meio das solidões, dos desertos, das aridezes que possamos estar enfrentando, que o nosso coração seja treinado para ouvir a sua voz, para se deixar conduzir por ti em tudo. Fala conosco, derrama o teu Espírito sobre nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que bom começarmos o nosso programa cantando essa canção, que nos pede para o Senhor nos ajudar a ouvi-lo, né? Como precisamos treinar nossa mente, nosso coração para ouvir a Deus. Cleuber Neves, Padre. como é que você está, meu irmão? Ótimo, Essa graças a camisa Deus. bonita aí. Pois é. É? Do look da Carol.
Escolhe, senão a gente vai de regata. Coisa boa. Trabalhando muito, meu irmão? Graças a Deus, muito. Muito. Todos nós aqui, mas né? Muito. Não paramos, né? Deus. Que bom. Bom, fico feliz. Bem-vindo, como Obrigado, sempre, padre. viu? Grande Samuca, e você? Opa, eu tô bem, graças a Deus. Você tá no look bonito, você viu o tênis de Samuel? Não. Será que tem 46 desse tênis aí? Enjoado, ele é Se enjoado. tiver 46, eu quero comprar um. Esse aqui é do Bazar da Canção Nova, Tá bonito. Só que se for amarelinho assim, eu não vou poder usar com o meu clésima preto. Olha só, né? o padre tá todo de preto, né? Se eu tiver um tênis amarelo assim, o bispo vai me chamar para conversar. Não vai dar certo, né? Você tá bem, meu irmão? Tô ótimo, graças a Deus. Trabalhando muito? Muito, graças a Deus, padre. A gente não para. Um lançamento novo aí. Lançamento novo é redundância, né? Se é lançamento, já é novo. Próximo semestre, em junho, a gente vem com um single novo aí, se Deus quiser. Próximo semestre não, né? No próximo final aí do quase final do período, pronto. Final do período. Desculpa, me enrolei aqui. Mas sabe o que eu estava me lembrando? Do projeto do catecismo, a gente não falou mais. Como é que tá? É verdade. Olha, o projeto do catecismo está maravilhoso. E você sabe que eu admiro, Samuel, as pessoas fiéis. Porque começar, qualquer um começa, né? O empolgado começa, mas só o santo termina. É um ano lendo o catecismo, conhecendo a doutrina. Todos os dias ao meio-dia entra um vídeo, né? E fica lá na playlist Catecismo em um ano. É grátis, gente. É só acessar e ser fiel. Todos os dias. É de 10 a 15 minutos no máximo, né? Para a pessoa aprender sobre a doutrina. O convite está feito. Tem muita gente fiel. Tem 10 mil pessoas por dia, mais ou menos, fazendo. Mas poderia ser mais, pelo tanto de católico que tem no Brasil, que precisa conhecer a doutrina da igreja. O catecismo é riquíssimo. Então, lá no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, você pode começar hoje, lá na playlist Catecismo em um ano, né? O seu ano começa quando você vê o primeiro vídeo. Então, está convidado a viver com a gente o Catecismo em um ano. Está sendo muito legal. E as pessoas às vezes acham que é difícil, que é um documento da igreja. Como é que o senhor... Não, na verdade, Samuel, eu tenho dito, vai cair celular, eu tenho dito que esse projeto, com todo respeito aos irmãos sacerdotes, aos teólogos, esse projeto não é para teólogo, não é para padre, não é para bispo. Claro, se quiserem, são bem-vindos, mas para dizer que é algo acessível. Olha que eu ótimo. leio o catecismo e explico, e algumas coisas são até autoevidentes, porque a igreja é muito mãe pedagógica, né? Então, eu vou trazendo as pessoas ao contato com a doutrina da igreja. Por exemplo, primeira sessão do catecismo analisa os 12 artigos do creio, do símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, cada capítulo dessa primeira sessão discorre sobre um artigo do creio. Então a gente vai entendendo, a gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, mas quem é Deus Pai Todo-Poderoso? Por que a gente crê? Como que a criação se manifesta na Bíblia? O que crê como desdobramento da criação? A gente vai aprofundando a doutrina católica. Hein? E é muito pedagógico, muito fácil de entender. Só precisa de perseverança, né? Exatamente. Como eu disse, os empolgados começam, os santos concluem, né? Com certeza. Então que Deus nos dê a muito graça. conhecimento, né? Sim, é maravilhoso. E não é nada difícil, ortodoxo, no sentido assim, de intragável. Não, dá para compreender. Eu estou pegando bem leve no sentido assim, de não fazer algo raso, obviamente, mas também algo que não seja incompreensível, né, inacessível à razão de quem não é iniciado na teologia. Então está sendo muito boa a experiência. Obrigado pela lembrança, eu tinha esquecido. Legal. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos lá, vou vir para minha cadeira querida aqui, que hoje nós vamos discorrer sobre esse tema mais que especial, que é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, como eu disse, é um conceito metafórico, né? Jesus disse lá em Mateus 27:46, meu Deus, por que me abandonastes, né? Os focolarinos, né, que era Lubick, dizia do Jesus abandonato, né? O Jesus abandonado, a espiritualidade do Jesus abandonado. Mas não é que ele foi abandonado, né? O Pai estava nele, ele no Pai, o Espírito estava nele, ele no Espírito, o mistério da comunhão, da Trindade. Mas é uma maneira dele expressar que como humano ali, como pessoa humana, porque ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele também sentiu a dor, né? Ele também sentiu a solidão, né? Deus também sentiu solidão em Jesus. Então, sentir solidão não é pecado, e ele entende o que você e eu que sentimos solidão estamos sentindo, porque ele também viveu. Mas olha só, eu quero ler uma passagem bíblica aqui para inspirar a minha reflexão. Está no Salmo 43, versículo 5. Em algumas traduções, Salmo 42. Na Bíblia da CNBB, o 43. Salmo 43, versículo 5. Só a parte final do Salmo aqui. Que diz assim: por que estás triste, minha alma? Em outras traduções, por que te entristeces, minha alma? Por
que gemes dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda poderei louvá-lo, a Ele que é a salvação do meu rosto e é o meu Deus. Repito, o salmista está usando esse diálogo, né? Que é quase um monólogo. Por que te entristeces, minha alma? Ele está perguntando para ele mesmo, dizendo, conversando com a alma dele: por que você geme dentro de mim? Espera em Deus nesse deserto, espera em Deus nessa situação de secura, de aridez espiritual, na qual você não sente Deus, na qual parece que Deus está em silêncio. Espera em Deus e eu ainda poderei louvá-lo. Ou seja, espera em Deus que essa tempestade vai passar. Espera em Deus que essa angústia vai se acalmar. Espera em Deus que as coisas vão ser colocadas no seu lugar, né? Ele que é a salvação do meu rosto e o meu Deus, né? Então, o salmista estava vivendo, que é óbvio, né? É auto-elucidativo. O salmista estava vivendo um momento de pressão, um momento de provação, talvez um momento no qual ele sentia que Deus estava em silêncio. Mas ele foi dando essa ordem para a alma dele. Interessante esse comando, né? Por que você está triste, minha alma? Por que você está gemendo? Espere em Deus, é uma ordem, porque você ainda vai louvar a Deus, o Deus que é a alegria do meu rosto, Ele que é o meu Senhor, não é? E olha, às vezes parece que Deus está distante, é fato, às vezes parece que Deus está distante, só que a gente também precisa se perguntar: será que Deus está distante? Nessa secura espiritual, nesse deserto, nesse problema, nessa doença, nessa perda de alguém, nessa traição que eu descobri, será que Ele está distante ou será que eu estou com os meus sentidos humanos, sentidos racionais, emocionais, espirituais, tão embotados, tão confusos que eu não consigo percebê-lo? Será que Ele está distante? Ou será que eu não estou conseguindo ouvi-lo, percebê-lo? Isso é uma questão importante. Porque veja bem, é importante já colocar uma questão de fé. São João da Cruz explicava sobre isso quando ele falava da noite escura dos sentidos e da noite escura da alma. Ele falava que muitas vezes Deus tira a percepção da sua presença dos nossos sentidos, das nossas emoções, para que essa percepção seja buscada pela alma, seja internalizada pela alma, e a nossa fé não seja uma fé somente emocional, uma fé que busca muito consolo, uma fé que se baseia só no que sente. E olha, eu vou dizer para você, isso é estatística. Nós, por sermos um povo, por exemplo, latino-americanos, que não lemos tanto, nós somos muito emotivos. Eu fico admirado, o pregador prepara uma pregação que traz conteúdo tão relevante, coisas diferentes, coisas novas, coisas teologicamente profundas. Eu não gosto, tem que pensar muito. Qual pregador que eu gosto? Aquele que me faz chorar. Uai, mas se choro resolvesse, o porco não morria, né? Nem tudo na vida é choro. Ai, a missa foi tão boa, um monte de pessoas chorou, mas elas se converteram, elas mudaram de vida, elas aprenderam algo? Não, só choraram. Uai, o que adianta esse choro? Só que nós somos viciados na emoção. Eu gosto da sua homilia. Por quê? Porque eu choro. Mas tudo bem, você chorou, mas você mudou de vida? Você aprendeu? Você se tornou uma esposa mais humilde, mais mansa? Você se tornou mais virtuoso? Não, só chorei. Então não adianta as suas lágrimas, poupe as suas lágrimas, né? Me perdoe a sinceridade. Mas a gente se vicia na emoção. Tem que ser tudo muito emocionante. Por quê? Porque a gente está viciado, é como na alimentação. A gente quer muito sabor e pouca nutrição. Muito açúcar, aquela descarga, sabe, de insulina, porque você come aquele alimento ultraprocessado com muita açúcar, mas de nutrição não tem nada. Ele causa uma saciedade, daqui 20 minutos você quer comer de novo e compra mais aquilo, e está escrito depois lá na embalagem, impossível comer um só. É mesmo, porque é feito para enganar o seu organismo, para fazer você refém de uma comida que te adoece, que te inflama. Na vida espiritual a gente também muitas vezes está assim, viciado na dopamina. Eu quero naquele encontro que eu choro, que tem muita música, muita luz, muita bateria. Tudo bem, isso pode ser até importante, essa missa que tem as trombetas lá.
Mas se você vai em tudo isso, vai na missa que tem as trombetas, chora, e depois não consegue ficar 10 minutos em silêncio diante do Santíssimo, me perdoe, a tua fé é muito rasa e muito deficitária. É uma fé muito superficial. É um barulheiro, é um ruideiro. Ruideiro nem existe, né? É um ruído só. Essa palavra ruideiro inventei agora, é um neologismo, né? É um ruído só. Mas o que fica de vida espiritual, de ascese, de mística? Porque a mística, a intimidade com Deus, ela não é construída só no barulho, só no trio elétrico, quando tem uma banda católica tocando, ou cristã que seja. A mística, a intimidade com Deus, ela é construída no dia a dia, no silêncio, na perseverança. Então, às vezes, Deus permite, sabe, que você vá à missa, reze o rosário, leia a palavra, mas em você existe um vazio, uma secura. Você não sente. E não tem nenhum problema com isso, né? E às vezes, quando acontece isso, surge a pergunta em nós: onde está Deus, né? Mas uma das maiores ilusões é achar que Deus só está presente quando tem emoções espirituais grandes, fortes, né? Sabe, na Bíblia, gente, se você for olhar, geralmente Deus trabalha poderosa e grandemente no escondimento. Por exemplo, Elias sobre a montanha, lá em 1 Reis 19, do 11 ao 13. Elias sobre a montanha que procurou Deus na tempestade, procurou Deus no fogo, procurou Deus no terremoto. E Deus se manifestou a ele onde? Numa brisa suave, naquela brisazinha suave. Então Deus trabalha muitas vezes no silêncio, no escondimento. E a gente quer sinal. Eu vou ser sincero, porque a gente está viciado na dopamina espiritual, na pirotecnia espiritual. A gente quer sinal, a gente quer palavra, a gente quer cura, a gente quer pregador que grite. Ficou alguma coisa do que ele ensinou? Não, mas ele gritou. Se ele falar, gosto de chocolate, todo mundo, mas qual é o sentido do que ele está falando? Nós estamos nos tornando cristãos rasos, tá? Isso é um perigo. Então muitas vezes Deus vai silenciar sim, ou vai tirar a percepção sensível da sua presença, a emoção. Mas sabe por que muitas vezes Deus silencia? Ensinava São João da Cruz. Ele silencia para purificar a nossa fé, para que nós o busquemos pelo que Ele é, não pela consolação que Ele nos dá, não pelo brinquedinho, docinho da consolação que Ele nos dá. É preciso buscar Deus pelo que Ele é, não pela consolação, não pelos benefícios, não pelas lágrimas que eu choro e me emociono. As pessoas querem se emocionar, mas nem sempre é a emoção. A fé também é um processo racional. Eu vou ser sincero, eu sou uma pessoa racional, também sou emocional, mas tendo a ser mais racional. E eu fico incomodado quando as pessoas querem viver uma fé só emocional, porque muitas vezes, quando ela é só emocional, a fé, ela acaba sendo fogo de palha. Na hora da emoção eu choro, eu quero dar minha vida para Jesus e ser mártir. No outro dia que vem a aprovação, eu nem na igreja vou. Não é melhor ser mais constante, né? E menos, sabe, palatável no sentido que eu tenho que ter o palato, o sentido das coisas sempre, sentir as coisas, né? Experimentar a emoção, senão não funciona. Olha, então, voltando ao assunto, São João da Cruz dizia, Deus silencia às vezes para purificar a nossa fé, nos fazer buscá-lo pelos motivos certos. Deus silencia também para amadurecer o nosso amor, né? Porque o amor, ele só é amadurecido na dor. Você que casou, minha esposa está bonita, está legal, toda noite ela quer conversar até mais tarde, tem criança assistindo, não posso entrar em detalhe. Mas depois que ela fica com dor de cabeça quase toda noite, está grávida, está com dor, está com isso, eu não quero mais. Não, é aí que começa o amor, na renúncia, na paciência, na doação. E na vida espiritual também é assim. O amor começa quando a gente também não sente sempre Deus, e Ele não é tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, quando Ele não nos agrada sempre, né? A gente quer um Deus que delivery, que entrega o que eu quero na hora que eu quero e sem demorar, né? Não. Quando eu entendo que Ele é Deus e coloco no meu coração, no trono do meu coração, eu coloco Deus. Quando eu centro a minha vida nele,
Aí o meu amor vai amadurecendo. Não é um Deus que me dá consolações, mas é um Deus que me ama e que eu quero amar, né? Então, outro motivo, falei agora do amadurecer o amor, São João da Cruz também falava que Deus muitas vezes silencia para que nós não confiemos nas nossas emoções, nos nossos sentidos, e aprendamos a purificar o que a gente sente, fazendo discernimento espiritual, tendo uma fé que discerne mais, que reza mais, que busca compreender melhor as coisas, sabe? Não é uma fé só dos sentidos, né? E São João completa da cruz dizendo que quando Deus retira certas consolações, Ele não está rejeitando você, né? Ele está ensinando você a caminhar pela fé. Ele está fazendo como aquela mãe, aquele pai que está ensinando o filho a andar e que vai pegando na mão do filhinho. Mas chega um momento que o pai e a mãe tira a mão da criança. Não fica mais de mão dada com a criança. Por quê? Porque se ficar, a criança nunca vai andar. Aí a criança sai meio tontinha assim, né, desbaratada, na hora que vê ela está andando, trançando as pernas. Mas se não é o pai e a mãe tirar a mão, ela ia ficar dependente para sempre. Então, às vezes, na vida espiritual, Deus também tira, né? Tira a nossa mão, tira a mão da nossa mão, né? Para que a gente caminhe. E não tem nenhum problema nisso, né? A maturidade espiritual começa quando a oração deixa de depender da emoção e começa a depender da fidelidade. Quando eu não estou sentindo a mão de Deus me segurando, e mesmo assim eu caminho, né? Olha só, muitos santos experimentaram esse sentimento de silêncio de Deus. Santa Teresa d'Ávila, uma aridez espiritual por anos, quase uma década, e ela não parou de rezar. Santa Teresa de Calcutá experimentou uma grande aridez espiritual e não deixou de amar nem de rezar. Ela não sentia nada quando ela ia à capela. O próprio São João da Cruz enfrentou longas noites interiores, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, no final da sua vida ali, morrendo no leito, experimentou muitas tentações contra a fé, um sentimento de que Deus havia abandonado, né? Então, a diferença desses santos não foi a ausência de sofrimento, mas foi a permanência na fidelidade. Mesmo sem sentir, eles permaneceram fiéis em oração, buscando a Deus. Mas tem gente que é assim. Quando vem o problema, que é a hora da pessoa mais rezar, que é a hora da pessoa mais buscar a Deus, aí ela deixa de rezar. Ah, eu caí naquele pecado, então eu deixei de rezar. Ah, eu caí naquela perda, aquela traição, então eu deixei de rezar. Ah, Deus não me fez passar lá na OAB, no vestibular, então eu deixei de rezar. Está errado, é aí que você tem que buscar a face de Deus no momento da desolação, né? Porque uma primeira arma para você vencer a aridez espiritual e o silêncio de Deus é não abandonar a oração. Aconteça o que acontecer, não abandone a oração, sabe? O amor verdadeiro permanece mesmo no silêncio. E não tem nada ruim que não possa piorar. Se você está vivendo um momento difícil e para de rezar, meu amigo, aí a chapa vai ferver, né? Então reze, mesmo sem vontade, como santos. Reze mesmo seco, mesmo cansado. A oração não é apenas sentir, a oração é permanecer, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, quem permanece em mim experimenta uma alegria verdadeira, o que eu pedir ao Pai, o Pai atenderá. Então, primeiro segredo, permaneça na oração, não abandone a oração. Segundo segredo, para você enfrentar o silêncio de Deus, volte à palavra de Deus, né? A alma sem a palavra de Deus começa a interpretar tudo pelas emoções. E a palavra corrige os nossos sentimentos desordenados. Então leia os salmos, medite o evangelho, permaneça na palavra. A palavra precisa ser ali a bússola para nos guiar no meio do deserto. O crivo, a peneira para nos fazer peneirar o silêncio de Deus que estamos vivendo, né? Sabe? Terceira coisa, busque a confissão. Porque o pecado cria uma névoa espiritual, ele endurece o coração, ele gera dispersão, ele enfraquece a alma, ele cria, sabe, um muro entre nós e Deus. Então a confissão
devolve a luz interior, devolve a comunhão com Deus, né? E além da confissão, permaneça na Eucaristia, comungando, adorando, né? Cristo está presente na Eucaristia. Então, a adoração, o comungar é essencial nesses momentos. Enfim, é um pouco disso.